Crashcast, carros, vida e diversão. Toda quarta-feira em crashcast.com.br. Crashcast no ar, meus queridos. Mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre a história do automóvel. A história de grandes figuras que fizeram o automóvel ser o que ele é hoje. Mais uma vez a nossa já tradicional pergunta: qual história do mundo do automóvel que você mais gosta? Eu sou o Eida e pra mim a história mais bonita é a da BMW. Meu nome é Ronaldo e a minha história preferida é a da Ferrari. Meu nome é Marlon Prado, a minha história que eu mais gosto é a história do Porsche. Toda a história do cara aí tá relacionada com muita gente grande aí, por exemplo, Adolf Hitler e assim por diante. E a gente sabe que tem uma história muito grande da Volkswagen aí junto com ele. Então, como foi o cara que desenvolveu um projeto por encomenda do titio Adolfo, vamos falar assim, né? Eu vou chamar ele de titio Adolfo, porque o cara realmente pensou no povo alemão. Por isso que a Volkswagen chama-se o carro do povo, né? Então, essa é a história que eu mais gosto. E o abaixo-assinado pelo projeto de lei 10 medidas contra a corrupção já atingiu 500 mil assinaturas pelo site do Ministério Público Federal. Uma iniciativa muito bacana. Cara, 500 mil assinaturas é um número considerável. Cresceu rápido esse número. Achei que ia demorar mais tempo, mas a galera tem aderido bastante ao projeto. Pois é, legal. A lei da ficha limpa, por exemplo, que seguiu o mesmo formato, você precisa de 1.500.000 assinaturas para que esse projeto de lei seja sugerido para o Congresso votar. No projeto ficha limpa, levou 2 anos para se conseguir 1.500.000 assinaturas. Pouco mais de 3 meses, a gente já conseguiu 500 mil assinaturas para esse projeto que aumenta as penas para os crimes de corrupção. É muito provável que até o meio do ano que vem a gente já tenha conseguido 1.500.000 assinaturas e que aí a gente consiga ter uma legislação melhor, mais punitiva, uma legislação mais eficaz contra quem corrompe o sistema público, né? Não vai ser do dia para noite que a gente vai conseguir mudar o sistema brasileiro, mas cada passo é importante. Lembrando também que o Crashcast sai toda quarta-feira, mais ou menos às 19 horas. Às vezes a gente não consegue colocar nesse horário, mas normalmente 19 horas tá lá já. Não é horário do Brasil, é horário mundial. Pode ser o chinês, pode ser o... Exatamente, né? O fuso horário vai depender do ânimo pra edição. Pra quem quiser entrar em contato com a gente também pelo Facebook, é só procurar o perfil Crashcast, curta a página, compartilhe e apresente o Crashcast pros seus amigos. Dê audiência pra gente, porque o nosso sustento depende disso. Você também pode encontrar, a gente tem um canal nosso, os episódios que saem no nosso site também saem pra você ouvir pelo YouTube. Para ficar mais fácil, você também pode instalar um aplicativo no celular, que é um gerenciador de feed. Assim, toda atualização que tiver no nosso podcast, você vai receber uma notificação do celular e é bem fácil de você baixar e você dar play por ali. Procure na Google Play, tem vários. Podcast Addict, o Beyond Pod, é um que a gente usa e funciona legal. Se você acessar o nosso site pelo seu celular, é só clicar no link que vai estar no post desse episódio. E aí ele já te direciona direto para Google Play e você baixa, instala. Esse aplicativo é free, funciona legal e por ele você pode adicionar o nosso feed. Também dá para ouvir pelo iTunes, você que usa iPhone, tá? Crashcast, vai aparecer o nosso podcast, você assina e ouve e vai ter atualizações. Para quem preferir também pode mandar um e-mail pra gente, crashcast@crashcast.com.br. Você também pode mandar uma mensagem diretamente pelo site, entrando na aba Contato. Tem uma caixa de mensagens ali, críticas, elogios, xingamentos, dinheiro, o que você quiser. Sugestões de pauta. Lembrando que as críticas a gente não vai ler no ar. A história do automóvel não começa exatamente como a história do automóvel, né? Ela começa como o fim da história das carroças. Lá no início, o automóvel não era o automóvel, né? Era uma adaptação das carroças, que era o veículo que tinha na época e foi evoluindo, com motores a vapor, ou então, assim como em qualquer outro mercado que vai evoluindo, o automóvel acabou migrando de um veículo que já existia, que era a carroça, que inclusive era um veículo semi-autônomo. Nesse momento já não precisava mais do cavalo, né? Uma outra forma de propulsão. É comum a gente ver isso
isso em várias outras histórias, né? De um produto que não surge do nada. Ele vem da evolução de um produto anterior. Na maioria das vezes é desse jeito, né? Se os carros que voam realmente chegarem ao formato de carros que voam, eles vão ser, no início, muito parecidos com os automóveis de hoje. Porque é natural que venha a evolução do carro que a gente tem hoje. De repente, centenas de anos depois, você começa a perceber que era muito mais fácil ter esse formato aqui, que é mais propício para esse tipo de locomoção. É o nosso caso, né? De repente a gente evoluiu do macaco, então por isso que a gente ainda tem braço e perna. Daqui a pouco era mais fácil ter outros tipos de membro, né? E olha só que interessante, no começo da invenção do carro, os primeiros carros a gasolina que surgiram, as pessoas não gostavam muito da ideia. Como foi encontrado relatos da época, crônicas da época, as pessoas consideravam os carros inimigos da segurança pública, por eles serem barulhentos, fedidos e com uma velocidade muito perigosa, que atingia 18 km por hora. Caralho, 18... Pô, mas os caras achavam que a 100 km por hora o corpo ia se desintegrar, então 18 realmente era uma velocidade absurda, né? É que o pessoal andava muito lento naquela época, né? Então, se você for olhar pelo lado que tudo que é novo é sempre assustador para as pessoas, né? Tem até uma história aqui na Europa, quando esses carros começaram a andar nas ruas nessa velocidade aí, que é de 18 km por hora, eles até haviam lançado uma lei que ela dizia a respeito à obrigatoriedade de um homem em pé ficar na frente do carro com uma bandeira vermelha e uma corneta a sopro. Sério, velho? Mas como assim ficar em pé? Como se fosse em cima do capô, avisando que o carro estaria vindo, para as pessoas talvez cegas conseguissem enxergar essa bandeira vermelha. Haja garganta, né? Exatamente, né? Lá em torno de 1865 isso aconteceu, e só foi revogada a lei em 1878, que foi que eles falaram assim, bom, acho que a necessidade da bandeira já não é preciso, mas o cara com a corneta soprando é necessário. Caralho. E já vinha de fábrica, será? O cara no carro? Opcional da época era um cara. Podia escolher um cara como trombeiro. Não, mas o negócio era muito engraçado. Mas essa época era a época das... Eles chamavam os carros de locomotivas ainda. É uma lei da locomotiva isso daí. Só que os carros andavam na rua. E quantos carros tinha na rua nessa época, será? Pode ter certeza que era muito mais carroça do que... Essa época ainda o carro era construído com madeira. Era a roda, o chassi de madeira. E era tudo a vapor. Pense pra você ir trabalhar com um carro desse, o que acontecia? Você tem que esquentar a caldeira antes de sair de casa. É como se fosse um carro a álcool, né? Só que ao invés disso, você botava a lenha na fogueira, esquentava... Mas o início, os primeiros veículos que a gente pode chamar de automóveis são de 150 anos atrás, né? Quer dizer, você tinha ali protótipos desses veículos circulando pela rua. Um maluco que construía lá no fundo do quintal da casa dele, outro maluco que construía outro no fundo do quintal da casa dele. Porque depois da Revolução Industrial, a máquina a vapor se popularizou muito rápido. As indústrias não precisavam mais ter um boi ou um cavalo rodando a manivela que girava lá a engrenagem da máquina ou uma roda d'água. Você já começava a ter uma máquina que você podia montar em qualquer lugar, alimentada por carvão ou por algum outro tipo de combustível que gerasse calor para poder fazer o vapor e rodar lá aquela fábrica. Não demorou muito pro cara perceber que se uma máquina desse tamanho, do tamanho desse silo, consegue rodar uma fábrica, de repente uma máquina do tamanho desse fogão consegue rodar uma carroça. Com essa curiosidade que o homem sempre tem, foi natural que vamos fazer com que a gente tenha uma máquina que não se canse. Tem uma viagem de carroça para fazer, o cavalo tem que parar para descansar, para comer, e de repente se eu tiver uma máquina, ela não vai precisar parar nunca para fazer manutenção, né? Olhando isso tudo como uma teoria, é bonito pra gente aqui, porque a gente não sabe quantos caras sofreram lá, mas para pensar o seguinte, no começo disso tudo, os carros a vapor que foram lançados, né, que fizeram protótipos e assim por diante, tiveram muita discórdia entre as pessoas da população ao redor onde os caras estavam desenvolvendo isso aí. Normalmente, por todos os registros que se sabe, a maioria dos carros eram alemães. O primeiro registro de carro a vapor, só que não carregava uma pessoa, esse carro ele foi dado de presente por um imperador chinês, tá? Só que ele não carregava ninguém, ele foi feito como se fosse um protótipo de brinquedo em tamanho reduzido e foi dado de presente para ele. O registro disso aí foi em 1672. Aí depois disso começou a aguçar o pensamento das pessoas sobre como fazer. O Brasil ainda era um bebê, já tinha imperador recebendo protótipo de máquina do futuro, né? Não tinha nada aqui, infelizmente. O nosso continente era muito limitado a mato e nada. Na Europa, na Ásia, é tudo muito mais antigo, muito mais evoluído. O que tinha no Brasil nessa época era moinho de cana, né?
a Alemanha sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Depois da Segunda Guerra, a tecnologia acabou se disseminando mais pelo planeta, e aí a gente começa a ter a Ásia espalhando a tecnologia dela pelo mundo, começa a ter Estados Unidos muito forte, mas a Alemanha, até o século XIX, sempre foi muito forte. E a engenharia alemã é respeitada no mundo inteiro, né, como a melhor. Um intercâmbio em uma universidade alemã, o teu diploma vale muito mais. A engenharia alemã é muito bem conceituada no mundo inteiro. E ela é boa. Ferramenta alemã é outro nível. Comprar ferramenta para mecânica, por exemplo, equipamentos de precisão fabricado na Alemanha é que nem comprar equipamento fabricado no Japão. Tecnologia japonesa, né? Tecnologia Exatamente. O nível de desenvolvimento que os produtos alemães têm são de um outro patamar. E não é à toa isso, não é por acaso. Há 150 anos atrás eles já estavam ali fazendo protótipo, brincando com a coisa. E não só o carinha no fundo de quintal fazendo a coisa do além. Era realmente pessoas com conhecimento, colocando ciência em cima daqueles experimentos. E aí, por isso, a coisa evoluiu tão forte. Inclusive, esses dias aí, eu tava revendo um filme, que é A Máquina do Tempo, e aparece o carro, um dos carros mais antigos a vapor no filme, né? Que é um carro com 3 rodas, Isso é 1801, se eu não me engano, com a evolução de freio, transmissão de multivelocidades e assim por diante. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante que dificilmente o pessoal sabe, o significado da palavra trovão de disco. Foi patenteada em 1800 e sabe Deus quanto. É simplesmente freio a disco. Eles chamavam de trovão de disco. Provavelmente o cara que colocou esse nome deve ter batido a cara no para-brisa de um jeito que ele deve ter pensado que foi um raio que caiu dentro na roda do carro, né? Esse filme, A Máquina do Tempo, é sensacional, cara. De viagem no tempo é o filme que eu mais gosto. Depois do De Volta para o Futuro, que não tem hors concurso. Mas esse filme, A Máquina do Tempo, é sensacional. A história do filme é muito legal e eu me lembro desse carro que aparece. É comum a gente achar que uma tecnologia nova, como agora a Honda e a Nissan, estão vendendo carro com câmbio CVT, ela tá com o pé, né? Mas é mais barato comprar um Civic com câmbio CVT do que com câmbio manual. O câmbio manual é opcional, né? É natural a gente pensar que, puxa, é uma tecnologia nova. E não. É outra coisa que a patente é lá da década de 20 e 30. Tem muitas tecnologias no mundo automotivo que a patente delas é muitas vezes centenária. Lá no começo o cara percebeu, puxa, mas isso aqui vai funcionar melhor. E como os Estados Unidos e Europa é fácil você registrar uma patente, o cara ia lá e fazia, né? Era uma forma dele se garantir. A gente pensa em carro elétrico, né? É uma coisa recente. Eu tava pesquisando e vi uma patente de um protótipo de 1904 da Porsche, de um carro elétrico. Já era um carro elétrico nessa época e com 4 motores, um em cada roda. Porsche era um cara foda, né? Não tem como dizer que o Porsche não era um cara foda. Não é à toa que a gente chama o cara de professor, né? Porque na época em que ele atuava, com as limitações que existiam na questão de ferraria, usinagem e assim por diante, o cara construía na mente dele o funcionamento de tudo. O cara tinha a solução já na ponta da língua, cara. Então, claro, como todo projeto, existe o seu erro, a sua falha, mas na questão evolução, por exemplo, quando ele lançou os protótipos do Fusca em 1936, 37, que se eu não me engano foram 30 carros espalhados pela Alemanha. Cada carro foi para um lado e pegando montanhas e pegando neve, deserto e assim por diante. Cada carro voltou com os que voltaram, né, obviamente, voltou com uma carga de problemas ou até mesmo de situações que o carro se saía muito melhor. Então, para ele pegar todos aqueles relatórios de 30 carros e fazer um carro que a nível mundial pode andar em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, que inicialmente não vai ter problema nenhum, um carro que para ter problema realmente é por desgaste, ou problema originado do projeto praticamente não existe. Claro que é desconfortável, o banco é complicado, cara, ele é indestrutível praticamente. E é indestrutível porque é sim. O Porsche queria sempre que fosse sim. E toda vez que eu estou trabalhando num projeto, eu tento pensar dessa forma, porque quando você faz simples, a chance de quebrar é muito menor. E quando você faz simples, a probabilidade das pessoas conseguirem entender e do projeto evoluir, do projeto se sair bem, é muito maior. O projeto do Porsche, que foi mais longe, obviamente é o Fusca. Apesar do design ser do Hitler, o projeto é do Porsche. Era um tanque de guerra. E aí você vai olhar a suspensão, puta, mas a suspensão é ridícula. E ela é indestrutível por ser ridícula. A suspensão que é complexa, que tem bracinho
negocinho, que tem negocinho, é confortável, mas quebra, dá pau. Tem uma coisa muito importante nessa parte da simplicidade do Fusca, que se for ver nos dias de hoje, eu acho que seria um carro que não daria certo. Se fosse desenvolvido hoje e construído hoje. Porque hoje os carros são feitos para quebrar. Naquela época os carros eram feitos para durar. Obsolescência programada, né? Quando o Hitler encomendou o carro, cara, ele encomendou com ordens explícitas de mínimo de velocidade, mínimo de conforto, mínimo de frenagem, mínimo de tudo. E esse carro, como teria que ser para um carro do povo alemão, ele não queria que o carro ficasse no meio da rua enchendo o saco porque quebrou uma peça que deveria ter sido feita com qualidade. A prioridade era durabilidade, nada de fazer de plástico ou com ferro que era com um monte de liga que não tinha nada a ver, que nem é feito hoje. Você pega uma caixa de fusível de Fusca hoje, o troço tá íntegro, tá funcionando ainda. Agora você pega uma caixa de fusível de Uno 90 e alguma coisa, o troço já tá tão oxidado que a corrosão chegou num ponto tão grande de ficar verde que já não existe mais cobre ali, os bichos já comeram tudo. A forma com que os caras montavam, eu tenho certeza que hoje, se fosse lançado, ele não daria certo o carro. E o custo de produção naquela época era menor também. A gente não tinha passado por essas grandes crises de fornecimento de aço que a gente passou. O custo de fabricação de um produto no nível do automóvel, né, de um produto grande, que hoje é muito caro, naquela época era menor. A mão de obra nas fábricas era barato. Não existiam sindicatos. O sindicato tem um valor e ele tem que ser levado em conta, porque isso faz com que nós, trabalhadores, tenhamos qualidade para poder trabalhar e para exercer a nossa profissão. Mas o modelo de negócio mudou. Hoje, a forma de olhar para um negócio é outra, né? O consumidor não quer mais um produto que dure pro resto da vida. Ele quer um produto que satisfaça um prazer momentâneo que depois de 2 anos mudou e aí o cara trocou de carro e a quantidade de pessoas que troca de carro no intervalo de 2 anos é muito grande. Naquela época, eu acredito que não existia. Parece que priorizo bastante o desenho hoje em dia, né? O sapateiro ele encomendava uma galocha, no alfaiate ele encomendava o smoking, e aí ele chegava lá no carroceiro e encomendava uma carroça. E de repente começou a aparecer os caras que desenvolviam as carroças autônomas, né? Que não precisavam de cavalo. Então ele chegava no cara da carroça sem cavalo e, puxa, você faz uma carroça sem cavalo pra mim? Com menos barulhenta possível. E aí esse volume começou a aumentar a um ponto que os caras começaram a ter que olhar pra isso como uma indústria. Desenvolveu uma forma de fabricar isso com velocidade, com repetibilidade. Ele teria que transformar isso num produto. Daimler e o Benz se juntaram, tanto que até hoje o nome da Mercedes, Daimler e Benz. Também eram engenheiros alemães, os caras, desde a época das carruagens, já desenvolviam o troço com uma força tremenda e foi o primeiro automóvel que os caras lançaram foi em 1865, na Alemanha. E o carro em produção em massa, 1888. Eles começaram já forte. Hoje em dia tem bastante carro com produção em massa também, massa plástica. É verdade, cara. Puta merda. O que era uma produção em massa naquela época? Porque qual era o número em população que tinha na Alemanha? Eu sei que devia ter, eu não tenho ideia em proporção o número de pessoas que tinha lá. Mas o que era essa produção em massa, será? Alguém tem alguma ideia aí? Porque hoje cada carro sai a cada 15 minutos, 13 minutos montado na linha de produção. O que era naquela época? Alguém consegue imaginar? A Revolução Industrial que traz esse formato de negócio novo, né? Então é tudo na mesma época, tá tudo misturado no mesmo caldeirão, né? Você percebe que os produtos da casa, né? Eletrodomésticos que começam a surgir, fogão, panela, os utensílios que você usa na casa, começam a aparecer de uma forma industrial. Aparece o baquelite, que foi o primeiro formato de plástico que a gente encontra. Então você já começa a ter peças na casa feitas com esse material que era diferente, né? Na etapa anterior você tinha a madeira, então para fazer um puxador de porta, de gaveta, você tinha que moldar essa madeira. Então você pegava uma peça maciça, transformava ela no produto que você queria. Com o baquelite, você começa a injetar isso dentro de uma forma. E aí com o ferro fundido, a mesma coisa. Então você começa a conseguir repetir peças exatamente iguais, com uma quantidade que nunca tinha sido visto antes e numa velocidade que também nunca tinha sido alcançada antes, né? Uma coisa que você falou sobre a questão de encomenda de produto e tudo mais, isso me traz uma história de Santos Dumont, o pai da aviação aí, o nosso rei. Tem uma história de que ele foi o primeiro a encomendar um carro importado para o Brasil, que era um Renault, um motor Daimler. Pelo que diz a lenda, tem gente que diz que o primeiro carro, né, importado para o Brasil é o dele, é um Renault. E tem muita gente que fala que o primeiro carro no Brasil foi importado para o Nordeste, a pedido de uma família poderosíssima do Nordeste, um carro chamado Clemente. Uma contradição muito grande, e a gente não sabe qual é a verdade. A maioria das pessoas que
estudam a história, dizem que a do Santos Dumont, por ser um cara mais famoso, né? Pense que o cara já pensava numa tecnologia à frente, construiu os aviões e o primeiro carro já era do cara. Sim, era um cara viciado em tecnologia, né? Era esse formato de cara que a gente vê hoje, que é apaixonado por tecnologia. Surge uma tecnologia nova, o cara quer ser um dos primeiros a ter acesso a ela, a desfrutar dela. Sempre tem algumas figuras na história que vão pra esse lado, né? Que são esses caras que, quando surge uma tecnologia nova, o cara se apaixona por aquilo, ele é apaixonado por essa inovação, por essa coisa nova e ele quer estar perto dessa tecnologia nova, né? Isso pra todo viciado em tecnologia é assim, cara, que negócio. Quando você experimenta algo diferente, fudeu. Você já não é mais a mesma pessoa. A experiência do cara que andava com um carro a 18 km por hora e com um cavalo vai ser totalmente diferente. A hora que você experimentou o carro que anda 100 por hora, você fala, pô, o cavalo é uma bosta mesmo. A indústria automotiva começa de verdade mesmo com o Henry Ford, né? Foi a forma dele de olhar para o processo produtivo, de olhar para o mercado, de imaginar como todo o negócio funcionaria, que deu aquele salto para a indústria automotiva, né? Porque até então a coisa era muito amadora, né? Mesmo o Porsche, mesmo o Mercedes tinham um formato muito amador, né? O Ford foi o cara que realmente revolucionou a indústria do automóvel. Se a gente for pegar o exemplo do Ford e for colocar como a superioridade do pensamento na questão evolução, até hoje as frases de motivação usadas no mundo dos negócios, cara, de uma maneira fora do comum. Se você for perguntar para qualquer pessoa que está no mundo dos automóveis sobre a história dele, sobre como aquele cara que quando pensou numa linha de produção que queria fazer nos Estados Unidos com que todas as pessoas tivessem o seu carro, mesmo que fosse de uma maneira simples, e ele pensar que a caixa de madeira que vinha os produtos para fazer a montagem dos carros serviria para fazer soalho dos carros dele, o cara encomendado nas medidas certas, mas se eu vou comprar de você, só que tem que ser a caixa de tal medida, uma madeira de tal jeito, tratada de tal jeito, para ele poder usar aquela madeira e construir o soalho do carro. O carro ficou barato, ele começou a ganhar dinheiro, começou a comprar terra aqui no Brasil, que é a Fordlândia lá no Nordeste, daí tem lá, vamos dizer assim, uma linha de produção dos pneus, e porra, naquela época os pneus eram brancos, nem tingia a borracha, do jeito que descia a meleca da árvore lá, eles já botavam para fazer a borracha e construir o pneu, e mandavam para os Estados Unidos para a linha de produção deles. Isso o primeiro carro foi em 1914, que era o modelo A. Teve um sucesso tremendo em 1920, que daí já era o modelo T, que tinha várias configurações. O exemplo de empreendedorismo, de inovações, cara, é um mestre. E se a gente se basear nisso tudo, a gente consegue ter sucesso também. O Ford não foi só né? Não foi só a forma de ver, de transformar a produção que faz o Ford ser quem o Ford foi. Né? Ele via tudo. Ele era como foi o Santos Dumont, Thomas Edison, o Tesla, como foi o Steve Jobs, como foi o Bill Gates. O Ford era um desses, assim, era aquele cara que é diferente, que pensava isso. Cara, vou comprar uma caixa de feira, então essa caixa de feira vai ter que servir pra alguma coisa, não só pra queimar como lenha. Uma tábua que pode ser cortada num formato legal pra ser usada como assoalho do veículo, não precisa virar lenha, caixa de lixo, caixa de fruta na feira. Esse tipo de pensamento hoje é óbvio. Quer dizer, 120, 110 anos atrás o cara já tinha um pensamento que hoje é óbvio, mas que há 100 anos atrás era completamente inovador. Isso fez com que ele tornasse o ícone que ele se tornou. Hoje a Ford ainda é uma das maiores empresas do planeta, né? Mesmo com outros modelos de negócio que substituíram a forma que ele tinha de pensar, a Ford continua sendo uma grande. Durante muitos anos ela foi a segunda maior dos Estados Unidos. Chegou a ser a primeira lá nesse começo, né? Mas depois a GM vem, toma conta do mercado americano e a Ford acabou ficando daí em segundo. A história recente do automóvel, a Ford já tinha perdido esse cargo há muito tempo. Mas ele foi o cara que fez e que tomou conta. Então, enquanto os olhos desse dono estavam cuidando do gado, ele era gordo e ele era o mais gordo de todos, né? Ele procurava otimização ao máximo, principalmente eficiência, né? Coisa que se busca muito atualmente, ele já pensava naquela época. Inclusive, tinta também, ele comprava em quantidades absurdas para diminuir o custo. Ele dizia na época que a pessoa podia escolher o carro de qualquer cor, tanto que fosse preto. Ele só vendia na cor preta, ou Ford modelo T. Pois é, daí eu ouvi essa história de uma vez que era do Rolls Royce. Aí eu ouvi alguém dizendo que era do Cadillac. Aí essa história do que
você pode pedir de qualquer cor desde que seja preto. A gente ouve de que vários foram responsáveis por essa... Essa parte das cores é muito engraçada, porque também existem registros de uma boa parte de alguns modelos T terem saído brancos. Daí, claro, o que eu falei sobre a questão da borracha virou ao contrário no carro branco, porque daí ele colocou um pneu preto no carro que era branco. Então ele começou a mesclar isso aí, começou a fazer com que as pessoas tivessem vontade também. Vamos contar. A história começou em 1914. O modelo T já foi lançado em 1920, 1919. Quando trata-se de evolução, em todos esses 6 anos, vamos dizer, de história da marca, vendendo carro para todo mundo, as pessoas iriam querer algo diferente. Não só diferença de modelo, facilidade em transporte, que o carro fosse transporte de gente ou transporte de mercadoria, carros, caminhões e assim por diante, né? Eles iam querer novos modelos e foi o que aconteceu. Ele começou a modificar. Não durou muito tempo essa história do carro preto, né? Essa história do Ford, cara, a gente se inspira muito, não tem... Parte ruim, assim, demorou muito pra vir pro Brasil, né? Tudo que vinha pro Brasil era muito esmerado na questão de importação. Os carros chegavam aqui, e daí tem toda uma história conjunta com isso aí, guerra. A Ford, por exemplo, ela foi chegar no Brasil junto com a Chevrolet. Alguma coisa na data de 65 começou a linha de produção no Brasil. E foi no mesmo ano que as duas vieram, que são concorrentes americanas, né? A GM e a Ford chegaram só em 68 no Brasil. Eles precisavam dominar todo o resto do mundo para depois chegar aqui, distribuir carro pros índios. Tanto a GM quanto a Ford são gigantescas, já eram nessa época, e eles perceberam que se a gente deixar o outro ir, a gente vai chegar lá e o mercado já foi dominado, porque vai ser rápido, né? Quando a Volkswagen veio pro Brasil, começou a trazer carros pro Brasil em 1950, já começou uma corrida já, porque existia Chrysler, existia muitas outras marcas de automóveis que ficaram extintas ou foram engolidas por outras maiores. Quem dominava o mercado brasileiro não era só os carros importados. Quando começou a produção dos carros no Brasil, que se tem de registro, a primeira fábrica de verdade montada no Brasil foi da DKV. Os DKW Vemag. Que era em São Paulo. No passado, essa fábrica da Vemag era uma distribuidora de peças para carros importados. Eles montavam carros importados, eles distribuíam peças, só que depois eles viraram uma linha de produção Vemag, que, por coincidência, acabou se tornando, vamos chamar assim, eu não digo subsidiada, mas ela teve um incentivo bacana do governo, porque naquela época era o Juscelino Kubitschek que tava no poder, né? Então o cara começou a virar o Brasil de perna pro ar, construindo Brasília. E era visionário. Exatamente, tanto que se você for olhar pelo lado construtivo de todo o momento em que ele teve no poder, o filme mesmo que conta a história, aparece ele dirigindo uma DKV Vemaguete. E ele chegou na sede com uma DKV, porque ele já tinha ido conversar com o pessoal da diretoria da Vemag. E depois, logo na sequência, apareceu os Fuscas, com a linha de produção brasileira mesmo em São Bernardo do Campo, porque antes disso, esses carros vinham desmontados da Alemanha e a forma com que era montado era um sistema CKD. E o carro era simplesmente montado aqui com todas as peças alemãs. Inclusive era a Brás Motor que fabricava, que montava os carros, que era uma fábrica de geladeiras, né? Caralho, né? A evolução é isso, né? A Brás Motor era uma fábrica híbrida, vamos chamar assim, que qualquer coisa que você entregasse pros caras fabricar, eles fabricavam. Dava as peças, um litrão pros caras e eles montavam. Um litrão de 50. Montavam o que você mandasse, tanto que trouxesse as peças, eles adaptavam a linha de produção deles, eram fodidos. Esses caras, você tem que tirar o chapéu pros caras porque eles eram um pau pra toda obra. Depois disso, 59, Volkswagen começou a montar os carros no Brasil, com a linha de produção em São Bernardo do Campo, e seguiu em frente até então. Essa história da Vemag só acabou em 64, quando a Volkswagen comprou 50% da Vemag, porque era uma pedra no sapato da Volkswagen, né? Essa coisa de pedra no sapato mostra o fim de muitas outras marcas. Durante toda a história do automóvel, muitas marcas acabaram por serem pedras no sapato dos grandes. A DKW, ela era o Guaraná Jesus do automóvel, né? Quer dizer, tá incomodando, você compra e fecha a porta da fábrica. É que nem
tava fazendo com tudo quanto é fábrica de bebida? Comprou Guaraná Jesus, comprou Madeleão e comprou o Escambau. Olhando pro lado da empresa grande, é justo que se eu tenho um negócio, se eu tenho uma quitanda e o cara da esquina da frente faz uma quitanda melhor que a minha, eu compro a quitanda dele. E monta uma borracharia. Ou mantenho ela como quitanda, mas deixo o preço mais caro, favoreço a minha marca. O sentido de um negócio é fazer ele crescer, porque senão vai trabalhar de operário numa fábrica, né? Não precisa empreender. O empreendedor tem que fazer com que o negócio cresça. O sentido de empreender é ver o seu negócio crescendo. Mas ainda existe algo superior nisso aí. Eu vou te dizer onde é que é o ponto de vista, principalmente no fator da história da DKV. Quando a Volkswagen comprou 50% das ações da Auto Union, eles não imaginavam que iam comprar toda ela, tá? Essa pedra no sapato era que a DKV começou a ser vendida muito mais do que o Fusca, que já era um carro popular pra cacete. E cara, pra conseguir ser vendido mais que o Fusca, você tem que ser foda. O que é a parte boa? Você sabe que aquele troço lá, você não precisa ter óleo no motor. Aquilo lá é um motor 2 tempos. Você mistura o óleo junto no combustível. Ele se autolubrifica. Também era um motor indestrutível, apesar do barulho ser horrível. E a roupa ficar defumada? Exatamente. O carro é muito bom, tá? Tudo bem, era 6 volts, todo mundo fala que o carro 6 volts é ruim pra caramba, mas na verdade é a forma de enxergar. O 6 volts ele é a mesma coisa que o 12, só que como hoje a gente tem deficiência de profissionais que façam manutenção nos carros hoje, a gente tinha no passado também, né? Que era muito mais simples, só que a situação só se repete. Ela não muda. Tinha profissionais bons e profissionais ruins no passado também. Mas depois a Volkswagen comprou os outros 50% da DKV, que quem era dono era a Daimler-Benz. A Mercedes era dona da DKV naquela época. Então eles compraram 100% da DKV, né, que é a Auto Union, pra acabar com aquela história de uma vez de que a DKV estava sendo mais vendida do que o Fusca. Mas a Auto Union não era lá da Alemanha, Audi e companhia? Isso, só que assim, o nome era Auto Union. Quem transformou ela em Audi foi a Volkswagen. E a DKV fazia parte da Auto Union. Isso, é uma divisão. Auto Union e DKV é a mesma coisa. São divisões da empresa. Quando a Volkswagen comprou, ela simplesmente fez com que aquela fábrica de automóveis se transformasse em fábrica de automóveis premium. Por que a Audi é a Audi hoje? O nome Volkswagen significa carro do povo. Como é que você lança carros superiores com alta tecnologia, sendo que ele é carro do povo? Volkswagen no Brasil significa a palavra Volkswagen, mas na Alemanha significa carro do povo. E o cara que tem dinheiro não vai andar num carro que está escrito carro do povo atrás. Carro do povo é o slogan de um político. É isso aí. Mudaram de Auto Union para Audi, ficou os mesmos símbolos lá, as 4 rodelinhas lá prateadas, e eles começaram a lançar carros com mais performance, com freios melhores. Então, quer dizer, a divisão premium da Volkswagen é a Audi. A Auto Union tem o símbolo das argolas, cada argola representa uma das marcas que são as 4 originais daquele grupo de marcas, né? Elas são em linha reta justamente para não se confundir com as das Olimpíadas. Era para elas serem deslocadas uma da outra, mas aí, como das Olimpíadas já é nesse formato, ia acabar dando merda, e aí os caras fizeram elas em linha reta, né? E as 4 marcas são a Audi, tinha um nome Audi no meio dessas 4 marcas, daí a DKW, que foi a que veio pro Brasil, Hort, com H, e Wanderer. Quando o cara pensou em só derrubar a venda dos carros, ele falou, pô, vou usar isso aí, vou usar a meu favor. E o que eu ainda tava falando sobre de o cara começar a não só fechar as empresas, como engolir todo o mercado. E a questão da quitanda lá, quitanda premium, vender mais caro com a mesma tecnologia, cara, realmente é uma estratégia maravilhosa, né? A BMW começa fabricando motor de avião, né? Bavaria Motor Ranch, fábrica de motores da Bavária. Eles começam fabricando motor de avião, depois o cara acaba indo fabricar motocicleta, né? Não dá certo, quebra, não consegue chegar no gosto do público. E você já viu as primeiras motos como era, cara? A bicicleta motorizada é igualzinho, cara. É uma bicicleta com motorzinho de 30 cilindrada, era aquilo a moto. E você vê como é a vontade de empreender, né? De querer fazer uma coisa boa. Fabrica motocicletas, as motocicletas do cara ou não são boas, ou são muito boas para aquele momento do mercado. Tanto é que as motos BMW são absurdamente caras e boas. Começa a fabricar automóvel, começa a fazer coisa boa, e aí começa a ganhar uma parcela do mercado grande. A gente já tinha Mercedes, né? Grande no mercado, já tinha Volkswagen, que era tradicional já, né? Das 3 alemãs, das 3 grandes alemãs, a BMW é a última das 3, né? A que surgiu por último, né?
lembra da Homiceta? Você sabia que na época em que esse carro foi lançado, existiam alguns órgãos reguladores. Eles regulavam a questão de o que era carro e o que não era carro. A Homiceta não era considerado um carro. Porque pelas regras da época, que não faz muito tempo isso, né? Pô, é 1960, né? Faz 50 anos. A obrigatoriedade é assim, teria que carregar 4 pessoas para ser um carro e teria que ter no mínimo 2 portas. E a Homiceta só tinha uma. O volante e a barra de direção do carro eram presos na porta, pra você ter uma ideia. Exatamente, né, cara? A frente do carro é a porta. Ela é um ovo deitado e aquela cumbuquinha da frente do ovo abre e ali tá o para-brisa, volante, painel. Sensacional. Tem uma versão da Homiceta 2 portas, né? Que aí você tem a com 4, que é essa que vinha pro Brasil, era com 3 rodas, né? Não, era com 4 rodas, só que a distância entre eixo traseiro era mais curta, né? Que é da dianteira. Eu tenho uma leve impressão que esse carro que você está falando, ele seria um carro da BMW. Eles começaram a construir um design totalmente diferente, que era parecia um torpedo. Tá lembrado disso? Eu andei em uma Homiceta dessa 2 portas, com 4 rodas, e era BMW. Tinha lá Home e Zeta e o símbolo da BMW. Em metal fundido, assim, era uma coisa legal. E tinha um motor de moto atrás, 2 cilindros contrapostos. É uma coisa bem legal. E é um carro gostosinho de dirigir. É um brinquedo, né? É muito interessante essa história, mas entenda, mesmo a BMW comprando essa divisão da Homiceta, vamos dizer assim, é um carro que, aliás, é um meio de locomoção não considerado carro no Brasil. E cara, por que, né? Fica aí uma pergunta. Por que no Brasil sempre tem essas situações de as pessoas que não entendem nada concluírem coisas que também não tem nada a ver? Será que você está falando da atualidade? Porque a nossa política econômica hoje está sendo feita por pessoas que não entendem nada. Exatamente. Isso não é culpa deles, é culpa nossa. Se você colocar um jumento para cuidar do seu quintal e o seu vizinho colocar um Rottweiler, o ladrão não vai roubar a casa do teu vizinho, vai roubar a sua. E não é culpa do jumento. Mas é uma situação difícil de entender. São fábricas renomadas de automóveis. Não era um carro simples, mas existia uma tecnologia plantada para poder produzir o carro. São muitas coisas que não são levadas em conta. Eu não consigo compreender muitas coisas até hoje. Tem muitos exemplos aí na atualidade. Bom, a gente não precisa ir muito longe, é só falar sobre os extintores, né? Essa é uma parte mais recente da história, a gente vai chegar nela. Nos tempos atuais, as marcas mudaram o seu modelo de negócio. Até a década de 60, era uma outra forma de olhar para o mundo dos negócios, né? Aí a gente começa a perceber que até os japoneses, que também são primorosos no que fazem, começaram a fazer coisas não tão primorosas assim. O mercado acabou obrigando essas marcas a mudarem a forma de distribuir os seus produtos e de produzir os seus produtos para que elas não quebrassem. Então, se você não se adapta ao mercado, você vai acabar quebrando ou sendo comprado por um que quer tirar você do sapato dele, né? É assim, cara, eu considero Mercedes, BMW, as marcas premium. Eu não sei em que período também começou a questão da qualidade BMW começar a cair, né? Existem os carros mais tops, não tenha dúvida. Hoje, o carro elétrico deles diz que é o mais top dos tops. Só que no Brasil é impossível um carro daquele. É um carro que não cabe 5 pessoas, que é um carro que não tem incentivo para andar no Brasil, porque eles querem vender o petróleo, cara. Se a gente olha a lista das 10 maiores empresas do planeta, varia de ano para ano, mas você tem empresa de varejo, que é o Walmart, que é um grupo gigantesco. Entre esses 10, em alguns anos aparece lá Volkswagen e Toyota. O resto é tudo petrolífero. O mercado do petróleo dominando as 10 empresas maiores do planeta, e só tem 2 empresas que fabricam produtos, justamente automóvel, né? O mundo do automóvel é trilionário, né? Ele movimenta muito dinheiro, ele movimenta muita paixão. Por isso que eu acredito que é tão lenta essa mudança para o paradigma dos carros elétricos, vai levar muito tempo ainda até mudar todo esse... Se um dia você construir um carro elétrico e sair na rua, você tá lascado, você vai ser morto a pauladas. Eu construiria um carro elétrico sem problema nenhum, mas eu não compraria um carro elétrico, porque ele custa mais caro que o carro movido a petróleo. Eu viajo 500 km, paro no posto de combustível, abasteço e em 15 minutos eu continuo a minha viagem de mais 500 km. No carro elétrico eu não faço isso. No carro elétrico eu viajo 100, espero 12 horas, viajo mais 100, mais 12 horas. Os mesmos 1000 km eu levo uma semana para fazer. Hoje é uma tecnologia que ainda não favorece muito. Lá naquela época das máquinas a vapor, carro também não favorecia. Um cidadão como eu também não compraria um carro, compraria uma carroça.
porque a carroça era o melhor. Talvez em 20 ou 40 anos, essa realidade vai mudar completamente. A tecnologia vai evoluir rápido, a mentalidade das pessoas vai mudar, então o olhar dela para esses veículos vai começar a mudar também. E de repente essas crianças que estão nascendo, passando o dedo na tela e não brincando na terra, chutando bola igual a gente cresceu, essas crianças de hoje vão querer uma tecnologia de forma diferente, né? É uma visão que em alguns anos as pessoas vão olhar como um absurdo. Caramba, mas na época do meu avô, eles andavam em carro que colocava combustível líquido dentro. Os passageiros do banco de trás sentavam em cima da bomba. Putz, mas eu tenho um carro que eu tenho que parar num lugar, colocar um explosivo dentro de um tambor embaixo do carro e andar em cima desse tambor de explosivo? É isso que eu tenho que fazer? Você tá andando em cima de uma bomba a 150 km por hora. Isso vai mudar. Essa forma de olhar pro produto vai mudar e o carro elétrico vai se popularizar. Talvez não o elétrico, mas de repente surge um outro, até o atômico, né? Vai nessa, se hoje em dia o Zé da esquina mexendo no carburador já consegue se machucar, imagina aquele cara com reator nuclear na mão mexendo. Bom, o interessante é o seguinte, para você ter uma ideia, ainda no mundo dos vapores ali... Fale de novo, porque esse arroto não vai sair só no meu microfone. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.